Quando você começa a investir, tudo parece simples. É só buscar boas taxas, bons produtos e boas oportunidades. Mas com o tempo, fica claro que o maior desafio não está no mercado, está nas decisões que você toma diante dele. Pois o seu cérebro busca economizar energia decidindo rápido. Para isso, ele recorre a atalhos mentais. Esses atalhos funcionam muito bem no dia a dia. O problema surge quando usamos esses mesmos mecanismos para tomar decisões financeiras complexas. Nesses momentos, decisões financeiras deixam de ser totalmente racionais e passam a ser automatizadas. Inclusive, investidores experientes também sofrem com isso. Esses atalhos mentais são chamados de vieses comportamentais. Eles são distorções previsíveis do julgamento humano, que não surgem por falta de inteligência, mas pela forma como o cérebro humano reage à incerteza. Por isso, até investidores bem informados acabam se auto-sabotando, muitas vezes sem nem mesmo perceber. Se você quer saber quais são os 5 vieses que mais afetam a sua vida financeira e principalmente como você pode lidar com eles, fica comigo e veja o vídeo até o final. Meu nome é Guilherme Oliveira e aqui eu falo sobre economia e investimentos de forma clara, séria e baseada em evidências. Hoje, mais do que falar de mercado, eu quero te ajudar a entender como você toma decisões financeiras e por que isso tem um impacto direto nos seus resultados ao longo do tempo. O primeiro viés que vamos tratar é um dos mais estudados e mais prejudiciais às decisões financeiras, a aversão à perda. Imagine que o investimento da sua carteira caiu 20%. Você analisa, sente desconforto e decide não vender. Não porque os fundamentos ainda justificam a posição, mas porque vender agora faria o prejuízo se tornar definitivo. Ao mesmo tempo, quando outro investimento sobe 20%, o impulso costuma ser o oposto, realizar logo o ganho. Esse comportamento não é coincidência. Ele descreve a tendência humana estudada por Daniel Kahneman e Amos Tversky, que demonstra que, em média, perder dói cerca de 2 vezes mais do que ganhar. Na prática, isso leva o investidor a fazer duas coisas ruins ao mesmo tempo: segurar ativos não tão bons por tempo demais e vender ativos bons cedo demais. O investidor que conhece esse viés não tenta eliminá-lo. Ele cria regras para decidir sobre outra ótica, como, por exemplo, ter um processo de alocação da sua carteira. Não comece olhando para o tamanho do prejuízo. Antes, se pergunte: eu compraria esse ativo hoje nas condições atuais? Se a resposta for sim, a tese ainda faz sentido. Agora, se for não, provavelmente você tem algo que possa ser vendido. Segundo, defina critérios claros de saída antes de investir, como, por exemplo, stop baseado em tese e não apenas em preço, limite de perda por ativo e eventos claros que invalidam o investimento. Assim, você tira a emoção e coloca processo no lugar. Outra prática essencial é o rebalanceamento periódico da carteira. Rebalancear força você a vender o que subiu e reduzir o peso do que caiu, sem drama. Também é fundamental pensar em portfólio, e não apenas em ativos isolados. A aversão à perda é mais forte quando você olha investimento por investimento. Ela diminui quando você pensa em risco e retorno do conjunto. Por fim, aceitar que perdas fazem parte do processo. Não se julgue por perder dinheiro. Eventualmente, perdas acontecem. O que você precisa manter em mente é uma estratégia sólida. O erro está em tomar decisões ruins apenas para evitar a sensação de perda. Agora, vamos ao viés do excesso de confiança. Depois de algum tempo investindo, acontece algo quase inevitável. Você acerta algumas decisões, passa por um bom ciclo e começa a confiar mais no seu próprio julgamento. Aos poucos, surge a sensação que você entende o mercado melhor do que a média. O problema é que essa confiança crescente não vem sozinha. Ela leva o investidor a superestimar suas capacidades de prever resultados, selecionar ativos e controlar risco. Na prática, isso se traduz em decisões cada vez mais agressivas. Você passa a girar excessivamente a carteira, concentra demais em poucas ideias e subestima os riscos que antigamente você considerava. Por um tempo, nada disso parece errado, até que um evento adverso acontece e a carteira sente o impacto de uma exposição maior do que deveria. E aí fica claro que o problema não era a falta de informação, era o excesso de confiança. Se isso descreve a sua experiência, não se preocupe. Esse comportamento é mais do comum do que você imagina. Estudos mostram que investidores que negociam mais acreditando ter vantagem informacional
na média apresentam um desempenho inferior. A boa notícia é que esse viés pode ser reduzido com o processo, e eu vou te passar as dicas para evitar cair no viés do excesso de confiança. Primeiro, você deve ter limite de alocação por ativo e por tese. O investidor confiante demais costuma achar que tem a resposta da pergunta do milhão. Por isso, limites claros são necessários, como, por exemplo, percentual máximo de alocação por ativo, por setor e por tese, e limite para ideias novas menos testadas. Segundo, tem um processo de decisão consistente, como, por exemplo, qual a tese, qual o risco principal, o que invalida essa tese, qual o impacto no portfólio se der errado. E terceiro, reconheça o papel da sorte. Alguns bons resultados podem vir do acaso. Tenha em mente que resultado bom não prova decisão boa e que mercados recompensam a sorte no curto prazo e punem o excesso de confiança no longo prazo. O problema começa quando uma referência do passado vira régua para decisões do presente. E no mercado financeiro, essa referência quase sempre é o preço. E aqui entra o viés da ancoragem. Você olha para o gráfico de uma ação e vê que no passado ela foi negociada acima de R$ 100 e hoje ela está sendo negociada a 65. Sem uma tese clara, você conclui que ela está barata, não pelo valor atual negociado, mas pela comparação do preço anterior. E a cada queda você aumenta a posição, acreditando que em algum momento ela vai voltar para os R$ 100. O problema é que esse preço passado passou a funcionar como referência psicológica. E mesmo com mudanças no cenário e novas informações, o seu cérebro continua comparando tudo àquele ponto inicial. E nesse momento você deixa de avaliar expectativas futuras de retorno e passa a negociar contra a própria memória. Isso é ancoragem. O cérebro se fixa em uma referência inicial, passa a usá-la mesmo quando ela não tem mais relevância alguma. E o mercado não sabe quando você pagou, mas o seu cérebro insiste em lembrar e passa a influenciar decisões que deveriam ser racionais. Mas existem formas práticas de reduzir esse viés. Primeiro, retomando um ponto central do vídeo, a pergunta correta nunca é quanto custava, mas se você compraria ou venderia hoje. Essa pergunta quebra a âncora automaticamente, porque ela remove o preço de compra da decisão, obriga a analisar perspectiva, não retrospectiva, e outra prática essencial é separar o preço histórico da tese de investimento. Preço passado é dado histórico, tese é expectativa futura. Deixando outra dica, escreva também o porquê está colocando dinheiro em determinado investimento. Isso ajuda a definir claramente o porquê você está comprando aquilo e sempre você tem um material para voltar quando ficar em dúvida. Também é importante avaliar o ativo de forma comparativa. Âncoras funcionam melhor quando são olhadas isoladamente. Por conta disso, compare sempre a outras empresas do mesmo setor. Avalie a decisão frente a outros investimentos. Aqui, talvez o mais sedutor de todos, o viés da narrativa. Olhe para trás e pense em quantas decisões você já tomou porque a história fazia sentido. Uma empresa inovadora, um gestor brilhante, um setor que vai dominar o futuro. Pronto, te foi mostrada a história perfeita, confortou o seu cérebro e fez ele parar de questionar. No fim, continuou sendo apenas histórias. Mas fique tranquilo, existem formas práticas de reduzir esse viés. Primeiro, separe história de probabilidade. Uma boa história explica o passado, mas não garante o futuro. Sempre se pergunte, qual é a probabilidade de dar certo e o que acontece se você estiver errado. Por segundo, considere cenários alternativos, pois quando existe só uma história, existe um viés. Tente construir pelo menos 3 cenários distintos, um otimista, um neutro e outro pessimista, e avalie o impacto financeiro em cada um. Já por terceiro, busque ativamente informações contrárias, já que se tudo confirma sua tese, o problema não é o mercado, é o filtro. Então leia análises contrárias antes de decidir e se pergunte: quando posso ganhar se der certo? Quanto perco se der errado? E a relação de risco-retorno, se ela compensa. Para fechar, vamos falar do viés da disponibilidade. Nós tendemos a dar mais peso ao que está mais visível. Ainda mais na era da internet, que somos bombardeados com informações como notícias recentes, eventos chamativos e o chamado investimento do momento. E o que vem facilmente parece mais importante do que realmente é.
Isso leva o investidor a reagir demais ao noticiário e confundir ruído de curto prazo com informação relevante. Para evitar esse viés, você deve, primeiro, partir do princípio que nem toda informação exige ação. Segundo, use dados históricos para calibrar a percepção de risco, pois tudo que parece excepcional hoje geralmente já aconteceu antes e é só procurar e se perguntar: isso altera a tendência estrutural ou é apenas ruído? Por terceiro, veja menos noticiário financeiro. Quanto mais você vê algo, mais importante aquilo parece. Hoje você viu 5 vieses que afetam diretamente sua vida financeira: aversão à perda, excesso de confiança, ancoragem, narrativa, disponibilidade. Eles são diferentes, mas têm algo em comum. Todos fazem você sentir que está decidindo bem, quando na verdade está decidindo de forma automática. O investidor maduro não tenta ser perfeitamente racional. Ele constrói processos decisórios para não decidir nos piores momentos. Eu me baseei em alguns livros para fazer este vídeo e vou deixar para vocês como recomendação A Arte de Pensar Claramente de Rolf Dobelli. Para você que quer se aprofundar e encontrar maneiras de tomar melhores decisões, é uma ótima leitura. Me conta nos comentários se você já conhecia estes vieses ou só agora percebeu o quanto eles já influenciaram decisões que você tomou com dinheiro. Se você investe há algum tempo, provavelmente reconheceu pelo menos um deles. Fico feliz por isso, que vai te ajudar muito no futuro. E aqui está o ponto central. Esses viés não desaparecem com mais leitura, mais notícias ou mais informações. Eles diminuem quando você constrói processos que impedem decisões impulsivas. Investir bem não é um exercício de genialidade, é um exercício constante de governo das próprias decisões. Se esse vídeo te ajudou a enxergar decisões que você já tomou de outra forma, deixa o like. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo mais profundo vale a pena continuar sendo produzido. Se inscreve no canal, aqui você não vai encontrar promessa de retorno, nem dica rápida para enriquecer. O que você vai encontrar é método, clareza e decisões baseadas em evidências. E compartilhe esse vídeo com o seu amigo que vive falando em investimento. Até o próximo vídeo e grande abraço!